Olá, sejam bem-vindos novamente aqui no programa TV Pé de Figo, no canal VV8 da NET. E lembrando que você pode acompanhar a nossa programação no portal pedefigo.com. As pessoas podem até não gostar de política, não é verdade? E elas têm razões de sobra para isso. Mas vai aqui uma má notícia para elas. Podemos não gostar de política, mas quase tudo em nossas vidas depende das questões políticas. E pior, as decisões são tomadas por quem gosta muito de política. Num país onde juiz faz política, padres e pastores fazem política, mídia faz política, e o povo odeia a política, não precisa ser muito esperto para saber quem vai pagar a conta no final, não é mesmo? Vejam, por exemplo, a relação de quase à beira de um ataque de nervos entre os vereadores e a população das cidades. Evidentemente que há exceções. O nosso convidado de hoje é um jovem médico sanitarista, professor de medicina na PUC e vereador em segundo mandato em Campinas. Seja bem-vindo, Pedro Tourinho. Bem, Pozuto, um prazerão estar aqui, podendo conversar com o pessoal de Valinhos, podendo ocupar esse espaço importante que vocês têm aqui para fazer o debate público. Legal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você tem assim um aspecto bem jovem, né? Até distou um pouco do que a gente está acostumado, que é uma Câmara de Vereadores. Você veio de Minas, é isso, Pedro? Isso, eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e estudei lá, fiz medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, e foi ali que eu me apaixonei pelo Sistema Único de Saúde e pela ideia de que a saúde poderia ser um direito, diferente da ideia da saúde como uma mercadoria que seria aí comercializada para quem pode comprar mais e para quem não pode menos. Essa minha opção acabou sendo o orientador da minha carreira enquanto médico. Eu me formei, trabalhei um tempo como médico da família no interior, fui trabalhar no Nordeste um tempo e depois achei que era hora de eu retomar os meus estudos e aprofundar um pouco mais a minha formação na área de saúde pública. E aí eu vim para aquela que é uma referência nacional de saúde pública, que é a Unicamp, e lá eu fiz a minha residência em medicina preventiva e social. Hoje eu trabalho, além de viver a vereança na cidade de Campinas, trabalho como médico da família em 2 unidades de saúde de Campinas, continuo trabalhando, onde eu dou aula aos meus alunos, que são alunos do curso de medicina da PUC. Legal. Você está no segundo mandato e o surpreendente na sua história é que você pulou de 2.000 votos no primeiro, cerca de 2.000 votos no primeiro mandato para 7.000 votos no segundo. Como você explica essa multiplicação de eleitores? Bem, Pozuto, acho que o que aconteceu é que o nosso mandato foi um mandato muito presente nas lutas da cidade de Campinas. Campinas é uma cidade extremamente plural, grande, com uma dinâmica muito complexa de necessidades, e o nosso mandato se colocou permanentemente em aliança com a população que se movimentava ao longo dos 4 anos que a gente teve a honra de ser vereador na cidade. E isso foi reconhecido pela população, uma postura de independência em relação ao executivo. Eu sou um vereador de oposição ao Jonas Donizete, acho que o governo do Jonas Donizete é um governo ruim, um governo que não ajudou Campinas a se desenvolver e que, particularmente na minha área, na área da saúde, representou um profundo descaso, um profundo desgoverno que gerou uma crise que hoje está aí repercutindo na região inteira, que é a falta de leitos de internação pediátrica, a falta de leitos de pronto-socorro, de vagas nos hospitais para internação, o sucateamento da atenção básica, enfim, todo um colapso que a gente, ao longo desses anos todos, combateu. E acho que aí a população reconheceu esse bom combate e nos presenteou com a 3ª maior votação para vereador da cidade de Campinas. Eu fiquei muito honrado, tenho muito a agradecer aos campineiros por terem me dado esse voto de confiança, e nesse segundo mandato a gente está tentando estar à altura dessa confiança que a população depositou na gente. Você vê, com tanta atenção e tensão por parte da população com relação à saúde, a região toda ficou surpreendida com as notícias de irregularidades no Hospital Ouro Verde, não é isso? E você propôs uma CPI, a CPI não foi aprovada. Como é que ficou essa história lá do Ouro Verde, Pedro? Pois então, Pozuto, essa história é uma história que vai até além. Na verdade, quem fez a denúncia, que originou a investigação no Ministério Público, fui eu. Nós fizemos a denúncia em 2017, no começo do ano, de que havia irregularidades no processo de seleção da Vitale, que é a empresa que
foi escolhida pelo Jonas Donizete para fazer a gestão do hospital. A gente apontou que a empresa não cumpriu os requisitos adequados, que ela talvez, que havia ocorrido uma certa dilatação nos prazos de seleção para que a empresa pudesse fazer adequações, o que nos pareceu muito suspeito. E aí o que acontece é que o Ministério Público recebeu essa denúncia, puxou o fio, desenrolou o novelo e descobriu um escândalo de mais de 5 milhões de reais de desvios no hospital, né, uma situação dramática que aparentemente conta inclusive com o envolvimento de servidores públicos municipais. Foi encontrado R$1.200.000 na casa de um servidor público que era justamente o responsável por fiscalizar o contrato. A gente, da nossa parte, entende que os vereadores têm a obrigação de fiscalizar a coisa pública. Quem é eleito para o parlamento tem muitas funções, que é dialogar, fazer legislação, ajudar a população, mas também fiscalizar o poder público municipal. E foi nesse espírito que eu propus a CPI. Infelizmente, a maioria governista, como costuma acontecer nos parlamentos aqui do nosso estado, optou por fazer um outro caminho, né, uma espécie de omissão, aí, na minha opinião, sobre as tarefas de investigação que a Câmara deveria cumprir, e hoje o processo está em banho-maria, na mão do Ministério Público investigando o processo. Mas a gente continua batendo nessa necessidade da CPI da saúde. E nessa linha ainda, Torinho, como é que podemos compreender e aceitar que o governo do presidente Temer congelou o investimento na saúde por 20 anos? Você, como médico sanitarista, o que isso significa para a vida do povo, principalmente das classes mais pobres, né? Já está um sistema não muito legal. E ainda agora congela-se por 20 anos os investimentos. Como é que... Rosuto, eu diria que essa medida do Temer vai ficar para a história com um dos maiores crimes de lesa pátria da história do nosso país. A emenda constitucional número 95, EC 95, era a PEC 241, também conhecida como PEC da morte, ela vai congelar os gastos na saúde numa época em que a população brasileira vai envelhecer progressivamente. A gente hoje tem uma idade ótima da população. Nós temos muita gente jovem no mercado de trabalho produzindo, relativamente poucas pessoas com menos idade do que a idade produtiva e ainda poucos idosos. Daqui a 20 anos isso vai ter mudado. Nós vamos ter uma parcela significativa que já vai ter entrado numa idade mais avançada e, portanto, vai demandar muito mais cuidado em saúde e bem menos gente em idade produtiva. Quer dizer, a tendência é que os gastos em saúde, as necessidades de saúde se ampliem muito ao longo desses próximos 20 anos. Essa emenda do teto, as suas consequências já estão sendo sentidas no presente e elas significam exatamente a redução dos investimentos federais na saúde. O que a gente vê na prática é a falta de medicamentos, a falta de cobertura de vacinas, a dificuldade de fixação de profissionais, então a gente não consegue mais fixar médicos, não consegue oferecer propostas de carreira e salários que sejam atrativas. É uma situação dramática que vai gerar, por falta de outra palavra, muitas mortes evitáveis e muito sofrimento evitável para a população brasileira. A gente tem que enfrentar isso esse ano. A gente não pode permitir que essa medida se consolide como uma saída aceitável para o povo brasileiro. E nesse caminho a gente já vê aí também a flagrante ameaça ao sistema único, né, ao SUS, né, que a gente já percebe que é uma política para desmontar esse sistema. Exatamente, porque na verdade essa emenda constitucional ela não vem sozinha. Junto dela, o governo ofereceu a ideia dos planos populares de saúde. O que são os planos populares de saúde? Nada mais é do que um instrumento para tirar dinheiro do SUS e jogar esse dinheiro que vai ser gasto em saúde na mão dos setores, principalmente do setor financeiro, que é quem opera a maior parte desses supostos planos populares. O problema dos planos populares é o quê? O governo diz o seguinte: é muito caro um plano de saúde, então eu vou baixar o preço dos planos para a população poder comprar. Só que junto com a redução dos preços vem a redução das coberturas. Então, a gente vai ter cada vez mais gente que vai pagar um plano de saúde e que na hora que for utilizar o serviço, não vai ter acesso ao serviço. O problema é que eu não escolho se eu adoeço básico, master, plus, né? Eu não sei como é que eu vou adoecer. Eu posso adoecer de um problema complexo, que exige um tratamento caro e difícil, e aí, na hora H, o plano vai me devolver para onde? Para a grande mãe, que é o SUS. Então, na real, esse projeto do governo Temer é o quê? É uma estratégia para colocar a parte boa do SUS, a parte boa da saúde, que é a parte lucrativa, de baixo custo e alta rentabilidade, na mão do setor privado e deixar com o SUS a carne de pescoço, que é cuidar dos casos complexos, cuidar dos casos que vão ser extremamente custosos e de difícil tratamento. É essa a escolha que esse governo fez para o Brasil e é uma escolha que ela não está em conjunto com o desejo do povo brasileiro. As pesquisas mostram que, apesar das críticas,
todo mundo reconhece que o SUS é uma política importante que deveria ser fortalecida e não desconstruída. Exato. A discussão que se faz no momento, e aqui em Valinhos e em Campinas está acontecendo, é a questão urbana, né? O avanço dos empreendimentos imobiliários, a ameaça à zona rural. A gente vê que Campinas está discutindo o plano diretor, há uma ameaça à área de preservação ambiental, a APA, e em Valinhos a mesma coisa. Como é que essa questão pode ser discutida de forma conjunta com toda a região? Bem, Pozuto, essa é uma das questões centrais da vida nas metrópoles hoje, né? Os planos diretores, Campinas acaba de aprovar o seu plano diretor e agora vai discutir a lei de uso e ocupação do solo. E aqui em Valinhos a gente está aí também tendo a discussão agora do plano diretor. Os planos diretores, eles norteiam o desenvolvimento das cidades por uma década. Então eles são objetos extremamente importantes que são disputados com muito vigor por parte de todos os agentes da cidade, setor imobiliário, setor ambiental, né, o movimento de moradia, todo mundo que tem um interesse em pensar a cidade disputa ardentemente aí as propostas do plano diretor. E a gente tem que ter um entendimento aqui no que diz respeito à nossa região, que é o seguinte: primeiro é que nós não somos mais cidades isoladas. Valinhos, Vinhedo, Campinas, Hortolândia, Sumaré, Montemor, Paulínia, Jaguariúna, Indaiatuba, são todos, na verdade, um conjunto só, né, de contextos urbanos com pequenas distâncias entre si e que a ação que acontece em uma cidade impacta diretamente na outra. Por exemplo, as discussões que nós fizemos a respeito dos limites para a impermeabilização de solo, para a proteção da área de preservação ambiental de Sousas, né, e Joaquim Egídio, o nosso projeto, por exemplo, de preservação dos nossos mananciais, das nossas fontes de água, foi uma discussão muito tensa, muito importante, e que em Campinas, inclusive, a gente conseguiu ter um resultado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, digamos assim, um resultado que permite ainda algumas lutas persistirem. É claro que a gente tem coisas do plano diretor que a gente discorda, mas, de modo geral, foi uma discussão muito importante em que a gente pôde colocar publicamente o tamanho da crise, por exemplo, da questão hídrica, que a cidade vai vivenciar caso ela não cuide melhor dos seus mananciais. Da mesma forma que em Valinhos, né? É muito importante a gente entender que a Serra dos Cocais, por exemplo, é um dos grandes patrimônios dessa cidade. É um patrimônio que não é só do povo valiense, é também do povo valiense, mas é de toda a região, né? E a perspectiva de discussão da criação de uma área de preservação ambiental, da consolidação dessa área de preservação ambiental, é uma das prioridades que eu acho que a gente tem que tratar quando fala da discussão do plano diretor aqui. Aliás, a Serra dos Cocais é responsável por 45% do fornecimento da água em Valinhos. E há uma ameaça constante de aprofundamento dos empreendimentos imobiliários, né, com o discurso de que é inevitável, que a cidade precisa arrecadar, e isso é preocupante, não é verdade? É muito preocupante, sabe? Existe um conceito que as pessoas às vezes não imaginam, que é um conceito chamado produção de água. A gente não imagina que água é um bem que você produz, igual você produz outros produtos da agropecuária e tudo mais. Como é que você produz água? Preservando, arborizando, garantindo saúde às nascentes, né? A crise hídrica que todos nós experimentamos alguns anos atrás, hoje para nós está muito claro, não houvesse um processo de especulação imobiliária com a condominização do entorno de todas as áreas que estão lá oferecendo água, produzindo água para o sistema Cantareira, a produção de água que teríamos para aquele sistema seria suficiente para manter a segurança hídrica do município de São Paulo, nas áreas que ele atende, e também para manter a segurança hídrica aqui da nossa região. Agora, o que aconteceu ali foi o contrário, houve um desmatamento grande, muitas nascentes secaram, muitos rios diminuíram seus fluxos, então a produção de água de cada curso d'água diminuiu, e a consequência disso é que o sistema passou a receber cada vez menos água, e aí nos contextos em que, por exemplo, a gente tem escassez de chuvas, que já seriam secas que vão acontecer assim, de tempos em tempos, o sistema rapidamente já perde a sua capacidade de dar conta da demanda que ele recebe. A mesma coisa na nossa região aqui, essa é uma das nossas grandes preocupações. Agora, existe a discussão, por exemplo, das barragens, né, a serem construídas na divisa de Campinas com Pedreira, né? É uma discussão que nos preocupa porque as barragens não estão também organizadas dentro de um plano mais amplo de manejo e proteção das nascentes. Então a gente teme que as barragens possam servir como instrumentos para a criação de novas áreas a serem condominizadas.
E isso é sempre evitável, isso é sempre discutível. Qualquer um que alega que esse destino é um destino natural, se esquece das milhares de experiências de planejamento urbano muito bem sucedidas que nós temos pelo mundo afora, que fazem com que tantas cidades do planeta tenham sistemas de manejo hídrico e ambiental muito mais avançados do que a gente tem aqui hoje. Você vê, todas essas questões dizem respeito diretamente com a política, as políticas e os políticos. Pedro, como é que a gente está vivendo esse momento tão complicado na política brasileira, principalmente de desesperança, né, de falta de interesse pela política e, o mais grave, os jovens, né, se distanciando da política ou optando por caminhos de retrocesso? Qual é o seu pronunciamento de esperança nessa situação tão complicada? Acho que a primeira coisa, Pozuto, que tem que ser dita para quem nos assiste é o seguinte: tem muita gente que aposta na desesperança como instrumento para se fortalecer. Não é por acaso que tem tanta gente abandonando a política. Existe um esforço para descredibilizar a política. Aconteceram eventos aí absolutamente reprováveis, tem corrupção, tem desvio, tem incompetência, tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, tem várias conquistas que foram feitas na nossa história recente que são consequência da política. A universalização do ensino, da educação. O Brasil é um país que avançou em 20 anos de forma muito sensível no combate ao analfabetismo, por exemplo. Mas não está ótimo ainda. Realmente, nós ainda não somos Singapura, mas nós já não somos mais o Brasil de 30 anos atrás. O Sistema Único de Saúde, mesma coisa. As pessoas que viveram a era pré-SUS devem se lembrar do que era. Você tinha que ser atendido, era como indigente nas santas casas, ou então você estava no INAMPS, ou então você tinha que pagar. Não existia essa ideia de que você ia ter o acesso à saúde. Isso tudo foi conquistado na política. Então, a gente tem que saber que a aposta na desesperança, na antipolítica, é uma aposta que interessa a alguns setores. E que a esperança de que juntos nós somos capazes, sim, de pensar, discutir democraticamente, aprender um com os outros e avançar conjuntamente, sempre foi a nossa aposta, é uma das coisas que me mobiliza para seguir nesse caminho, né? Para quem é jovem, eu decidi me envolver com a questão da política relativamente cedo na minha vida, não tenho parente político, não tenho nada desse tipo, mas eu achei que isso era uma coisa imprescindível para a gente poder justamente seguir avançando na conquista de um Brasil mais justo, um Brasil melhor. Sem isso, o que vai acontecer? Vamos recrudescer as relações, é o cada um por si, né? É os mais fracos sempre levando a pior, e isso efetivamente vai levar a gente para um processo de piora das nossas condições sociais, o que afeta todo mundo. E nesse contexto nós temos aí, daqui a pouco, em outubro, as eleições. Né? Exatamente. Como é que você avalia esse momento, num momento único, né? Porque vai ser uma eleição completamente diferente do que nós vivemos até hoje, né? Bem, o que eu penso sobre essas eleições desse ano? Primeiro, as pessoas têm que ter clareza que muitas das medidas que foram aprovadas pelo governo do Temer são medidas inadmissíveis. Por exemplo, a emenda constitucional número 95, a emenda do teto. Não podemos aceitar que o Brasil tenha um teto nos gastos sociais e não tenha um teto nos gastos financeiros. Quer dizer, o nosso destino é pagar dívida, então? Não é investir no nosso povo? É para isso que você vai pagar imposto? Para pagar dívida? Nós temos que ter compromisso de que na eleição de 2018 agora, sejam eleitos governantes que se comprometam em revogar essa medida draconiana e inadmissível. A reforma trabalhista, do jeito que ela foi apresentada, mesma coisa. Reforma da Previdência. Existe necessidade de se rediscutir a Previdência no Brasil? Com certeza existe. Mas existe, nos termos que foram colocados, por exemplo, com transições abruptas para a idade da aposentadoria, que vai tirar efetivamente o direito de aposentar de milhões de brasileiros, sem mexer com áreas que são hoje áreas de privilégios militares, áreas do judiciário, né, forças de segurança. É isso que nós queremos? É uma reforma da Previdência para preservar privilégios e atacar o povo? Não. Nós temos que ter, então, compromisso com uma agenda de compromissos políticos para 2018 e para frente, que de fato é uma eleição muito aberta, que garanta que pelo menos essas medidas vão ser contestadas e que quem ganhar, né, sejam os deputados, sejam os candidatos majoritários, presidente, governador, senador, tenham um compromisso com um projeto de desenvolvimento de país que seja um país competitivo, dinâmico, com uma economia rica e intensa, porém também, ao mesmo tempo, generoso com seu povo, que entende que nós temos muitas desigualdades sociais no nosso país e que precisam de uma ação pública afirmativa para conseguirem ser modificadas. Esse é o meu desenho do que eu acho importante nessas eleições de 2018.
vocês veem. Esse é o jovem vereador Pedro Tourinho. Pedro, obrigado pela presença e sucesso no seu trabalho. Heriberto, muito obrigado, foi um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição para conversar com o Valinhos. Legal, obrigado. Esse foi mais um programa TV Pé de Figo. Acompanhe a programação da VV8 e do portal pedfigo.com. Até a próxima!